Vamos falar sobre um tema que é sensível e que pode doer. Você já encontrou a tampa da sua panela? Já ouviu falar que existe uma metade da laranja? Quem nunca ouviu essas frases ao longo da vida? E hoje a gente está aqui para refletir sobre as várias camadas, vantagens e desvantagens de reproduzir isso até hoje. A gente pode até levar de uma maneira irônica, né? E pensar que, por exemplo, tampa da panela é coisa de cozinha. Mas o que acontece é que a cultura do amor nos atravessa e constitui. E talvez a gente fique preso a um relacionamento ou idealizado ou real demais a ponto da gente negá-lo. E aí no final das contas, ou a gente está só, ou a gente está se relacionando com alguém que só existe na nossa imaginação. Pois é, os contrastes. O copo tá cheio ou tá vazio? Pois é. Tô sozinho ou tô com alguém? Tô triste ou tô feliz? As oposições, né? E aí, entre o amor real e o amor idealizado, com quem eu fico? Com quem a gente acaba ficando? Pois é, fica com a gente que a gente vai falar muito mais sobre esse tema. Essa é uma série de episódios que vamos soltar aí, que vai falar um pouco sobre camadas do amor, né? Dentro da questão LGBT, vamos falar também sobre os papéis de gênero, esse arquétipo tão potente nas relações do feminino e masculino, e também... Solidão. Ah, pois é, porque no mês de junho, que é o mês dos namorados, como falar de relacionamento sem tocar na ferida da solidão? Então, também iremos falar sobre isso em um dos episódios. Com certeza. E aí, pegando esse gancho, né, sobre solidão, quem aqui não cresceu com a ideia de que a gente só ia se sentir completo se a gente encontrasse o amor, né? A famosa alma gêmea, que acho que conversa um pouco com o tampo de panela, metade da laranja, né? Até filmes ou novelas, que eu mesmo lembro de várias, de ter crescido e ter assistido, sobre uma ideia, ó a idealização aí, de que em algum momento tem alguém por aí, espalhado por aí, que vai me completar, que vai ser a minha alma gêmea, que a gente vai bater, que vai dar aquela liga... Vai ser pleno o relacionamento. A gente assiste muita coisa por aí já feita, já produzida. Então, o quanto que isso acaba criando raízes dentro de nós? Eu acredito que as raízes já estão aqui muito bem nutridas. A questão é que conforme a gente vai evoluindo, né, Má? A gente vai se dando conta que as relações também mudam. Porque a gente começa a se perceber em lugares que talvez os nossos ancestrais, avós, tataravós e até os nossos pais não tiveram. E aí a gente começa a se questionar, por exemplo, o que é manter uma relação que já não existe mais. Mas talvez o ideal esteja casei para sempre, até que a morte os separe. Isso é algo que está enraizado em nós, né? Mas é um contrato, uma ligação, onde uma vez que foi determinado por mim ou por outros, a Lu falou sobre os ancestrais, gerações passadas, a gente sabe que na história, na cultura, muitas relações foram determinadas, escolhidas por terceiros, e não pelos cônjuges ali. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer também, Luciana, vamos lá. Vamos lá. Tem essa questão de como hoje em dia a gente problematiza e questiona o quanto que é desvantajoso, traz prejuízos, relações que são hiper idealizadas, projetadas, mas o contraponto que eu quero trazer aqui para nossa conversa é que, mas será que conforme os anos foram passando, a idealização está caindo, as pessoas estão percebendo mais que o outro não vai vir em cima de um cavalo e me salvar e tirar da prisão. Mas, será que junto com a idealização nós não estamos perdendo também a paciência? Será que os nossos ancestrais lá atrás, por mais que tinham ali como determinação ficarem eternamente juntos até a morte separar, enfim, será que eles eram mais pacientes e flexíveis no dia a dia do que as gerações atuais? Eu acredito que sim. Eu acredito que hoje a cultura nos permite dizer não, né?
Acho que quando o assunto é amor, eu acho que a nossa cultura hoje, com tantos conflitos que a gente acompanha em jornais, né, que fala sobre violência doméstica, por exemplo, feminicídio, eu acredito que a nossa geração não precisa mais se manter numa relação que já não traz felicidade, que não ancora. Então, a gente se permite dizer não. Mas eu acredito que falta sim, talvez um diálogo. Diálogos difíceis, conversas difíceis precisam acontecer. E me parece que hoje as relações estão mais líquidas, né? Então a gente fica no ideal, e quando esse ideal, e lembrando, ideal está na nossa imaginação, ele não existe. E quando a gente se depara com o real, ou seja, aquele bafinho de manhã, né? As manias do outro. Os vazios, né? A história que o outro traz, que carrega dores, expectativas, vivências. Quando essa mala chega na relação e a gente começa a confrontar o ideal e o real, me parece que é muito mais fácil a gente pular fora da relação. Até porque me parece que hoje está muito fácil se relacionar. E aí a gente fica impregnado desse ideal. A gente passa lá, né, no Tinder lá, não, esse daqui não, muito baixinho. Esse daqui tem um papo bom. E, de repente, a gente acaba preso nesse ideal e a relação não acontece. Pois é, e acho que é importante também identificar uma coisa aqui. Quando nós falamos sobre uma relação idealizada, tem um fenômeno que acontece logo no começo de uma química, de uma conexão com o outro, que é a paixão. E nós temos certeza, enquanto teoria, prática, vivência humana, que a paixão ela é importante. A paixão é esse friozinho na barriga, no momento em que você vai conversando, seja online ou pessoalmente, e aí o friozinho na barriga, a conexão, a vontade de continuar ali, se conectar. E nesse momento da paixão, que muitas vezes as nossas idealizações vão acontecendo, os nossos desenhos são criados do que eu gostaria que o outro fosse, o que é o ideal para mim, como que esse encaixe vai acontecer. Agora, o encaixe, ele tem vários outros fatores para que, inclusive, ele continue acontecendo até de uma maneira consolidada numa relação, sem você precisar flutuar, voar por muito tempo. Porque a paixão, por mais que nos faça voar, flutuar, o cuidado de se manter nesse processo, né? nessa etapa da paixão. E o que mantém a relação é o aterrar-se, né? Porque a paixão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos outros episódios, mas a paixão, de alguma forma, também é aprendida, né? Porque a gente aprende a performar papéis. E aí eu vou me apaixonar exatamente por aquele ideal, e aquela pessoa vai performar isso por um tempo, que vamos chamar isso de paixão, só que isso não se sustenta, né? A gente não consegue performar nesse papel o tempo todo. Estar disponível, o próprio tesão, né? O próprio contato, quanto o amor, quando ele vai invadindo a relação, ele vai ganhando espaço para que a gente entre em contato com o outro real, o outro verdadeiro. Inclusive, se a gente for pensar em filmes que estão acontecendo agora, a gente tem um filme que acredito que ainda esteja no cinema, o Drama, que fala exatamente sobre questões que a gente aprende do outro à vésperas de um casamento, por exemplo. E o quanto isso nos atravessa a ponto da gente, às vezes, até pensar em desistir da relação. O que faz a gente achar que o outro chegou vazio? Né? Será que as pessoas chegam vazias para nós? E aí a gente molda e essa paixão se mantém, o outro não existe em outras camadas só para mim? Pois é, você falando isso, confesso que sempre me assustou quando eu escuto que alguém saiu de uma relação e já engatou em outra. Ou viveu uma série de relações consecutivas sem se deparar com o vazio, sem se deparar com a pausa. E é claro que não é uma regra. Quando eu digo que sempre me assustou, quando eu escuto relatos assim, é porque, na verdade, sempre eu paro para me questionar, como será que essa pessoa conseguiu costurar uma coisa na outra, né? No sentido de que eu vivi uma história com alguém ali. E aí teve um início, meio e fim, por algum motivo se encerrou, mas como que eu
talvez de uma forma imediata. E, gente, eu lembro de escutar isso, tias, parentes meus dizendo: ai, nunca fiquei solteira, nunca fiquei solteiro, sempre fui namoradeira. E eu lembro de crescer pensando, mas como que é possível? Como que é possível você se conectar com novas histórias, você vivenciar novas jornadas sem um espaçamento para você poder avaliar como que você está recebendo essa mala de volta? Mas eu acho que essa também é uma construção, né, Má? Quando eu paro para pensar, por exemplo, numa construção cultural de amor, onde a mulher viúva de um tempo atrás, ela se vestia de preto e não mais se relacionava, e o homem, na sequência, a família encontrava alguém para colocar na casa, porque tinha filhos, ele precisava de uma mulher que cuidasse, ó, o spoiler de um dos episódios que a gente vai tratar. Me parece que o amor não é necessariamente algo sobre o outro, é sobre eu. Então, se eu não consigo estar solteiro, se eu não consigo estar sozinho, eu apenas substituo. Porque eu não tenho o que a gente fala tanto, né? A importância do luto, trabalhar o luto. Por que vem a palavra antes do luto é trabalho? Porque exige de nós um trabalho, um esforço, para que a gente possa entender as nossas responsabilidades sobre o término, quem foi o outro na relação, que tanto que a gente permitiu para que a coisa chegasse onde chegou. Os padrões. Exato. Né? Quando a gente não trabalha esse luto dentro de uma relação romanesca, né, que é o que a gente está falando, a tendência é substituir, porque o que grita em mim? Não posso estar sozinha. Pois é. Né? Então a gente vai substituindo. Esse amor mais volúvel, né, raso. Isso. Então, esse é um dos pontos que a gente vai trazer enquanto reflexão teórica aqui, conceitual, pegando a psicologia, pegando algumas abordagens, é de que se eu não faço essa reciclagem no sentido de quem eu sou hoje após essa jornada, quem eu era, quem eu sou, como que o outro me atravessou, o que eu fiz, o que o outro foi me dizendo no processo, porque até no consultório a gente recebe muito, tanto de jovens como pessoas mais velhas, dizendo, olha, ficou em mim marcas de frases ditas, às vezes numa relação abusiva, onde o outro foi te enxergando de um jeito e foi colocando mesmo rótulos. E tem pessoas que trazem mesmo para a sessão, que é um espaço seguro de acolhimento, para que, ok, de tudo que você ouviu dentro dessa relação, como que você costura isso? Como que você se vê? Como que você consegue hoje questionar? Concordo, não concordo? Opa, foi uma versão de mim que apareceu mesmo naquela relação? Eu fui aquela namorada ou não fui? Isso diz mais sobre o outro. É poder fazer um estudo mesmo, uma avaliação concreta e realista, com evidências, inclusive, para que você possa recalcular a rota ou avaliar novamente para uma nova história acontecer. Ai, Má, e a gente está falando de um processo de amadurecimento, né? É a gente sair do platônico para encarar o amor real, né? Esse amor que é urbano, que caminha com a gente, né? É desafiador. É muito desafiador. E há quem diga que o amor é narcisista, né? E eu apoio, eu acho que em partes ele é sim e precisa ser. Exatamente para a gente poder identificar aquilo que foi aprendido e aquilo que eu quero. Né? Porque a relação com o tempo ela se desgasta. Eu gosto sempre de falar nos meus atendimentos por que se criou a renovação dos votos, né? E ele nasce no matriarcado. Era a mulher quem fazia isso. Era ela quem escolhia se manter ou não na relação a cada um ano. Porque é importante a gente dialogar sobre essa relação. Porque aquilo que fazia sentido há um ano atrás, pode ser que não faça hoje. Exato. Só que para isso a gente tem que entrar em contato. Mas né? a minha sensação, Lu, é que por mais que muita coisa tenha mudado enquanto vivências e tal, inclusive vamos falar em um dos episódios sobre a vivência LGBT, como a Lu já citou, trazendo um recorte de pessoas trans, mas o que eu observo é que me parece um pouco que a gente está indo para polos, né? Indo para contrastes. Então, quer dizer, se lá atrás, há 30, 50, 60 anos, a gente via ali pessoas que faziam um contrato conjugal e se viam tendo que ficar até velhinhos juntos, não tendo possibilidades diversas ligadas a isso, que não se falava disso na época, do papel da mulher, do papel do homem, etc. Hoje,
nos atendimentos, nas vivências, eu vejo um pouco do contraste sobre esse descartável que a gente está dizendo entre um polo de pessoas que se protegem demais, com medo de serem machucadas numa relação. Então, não quero me relacionar, não quero me afetar com o outro, vou para uma via apenas sexual, apenas de estimulação sexual. E eu vejo, então, o contraste nessa relação impessoal até, muito mais ligada ao corpo, ao objeto, e não ao afeto. E eu vejo um outro polo aí, muito visível, muito aparente, nos relatos da clínica principalmente, de pessoas que parecem que buscam encomendar namoros. No sentido de pouco tempo ali de relação, e aí traz novamente a idealização aqui, né? O tema da idealização que é o nosso episódio de hoje. Que é falar assim, mas te conheço pouco, mas mesmo pouco te conhecendo, quero namorar com você, quero morar com você. De uma forma tão rápida, tão rasa, de pouco tempo de convivência. Então, eu vejo isso. O que você acha sobre isso? Sobre esses polos, esses contrastes acontecendo hoje em dia? Olha, gente, eu vejo que essa dualidade, ela faz parte da construção humana, né? A luz e sombra, certo e errado, amor e ódio, né? E isso precisa ser vivido. Porém, eu tenho a impressão que a gente vive um momento histórico na questão do sentir tão raso, porque as coisas ganham uma dimensão tão rápida, né? Que parece que o amor salva. Né? Parece que viver esse amor é quase a gente tá comendo algo e querer que não acabe. E a gente fica ali, né? Algumas fixações que a gente vê, a gente vive uma sociedade de vícios, né? Se a gente pegar algumas representações de amor, assim, a novela agora das 9 tá tratando um pouco disso, né? Essa dependência afetiva é algo que a gente vem vendo crescendo, né? Porque a gente vive uma sociedade de vazios e que se sustenta através de excessos, né? E me parece que o amor, ele também tá nessa prateleira, sabe? De ser uma coisa ou outra, né? É. Até quando a gente traz para a sessão, eu trago para meus pacientes essa perspectiva de que um espaço não substitui o outro. Parece que eu tô trazendo algo revolucionário para uma sessão, para uma perspectiva de falar sobre relacionamento. Porque, como assim eu posso ter o sozinho e abastecer o meu sozinho, entrar em contato com a minha solidão, né? Alguns vão chamar de solitude, outros vão ainda dizer que é solidão, que esse amargo ainda vai se fazer presente, não é romantizar o florear, mas é entrar em contato com ele, mas ao mesmo tempo, quando eu digo dessa perspectiva, que é, eu posso estar com o sozinho abastecido e transitar para uma relação familiar, uma relação com amigos, uma relação onde me arrisco numa relação amorosa. Eu tenho essas duas casinhas, ou mais, casinhas para voltar, para morar, sabe, para coexistir. É que muita gente, talvez, aí tem a cultura, né, que traz muito isso, de que ou é uma coisa ou outra. Ou eu tô acompanhado, ou, sabe assim, ou é só... Ou é ideal ou é real, né? É a pauta que a gente tá trazendo, né? Ou a gente mira, né, num relacionamento idealizado e, na medida do possível, tenta sustentar a nós e a relação, o que pesa numa relação, né? Porque quando só um entrega, o outro tá em dívida, né? Eu me sinto escasso, porque eu tô entregando demais, o outro entrega pouco, mas quando eu olho pra relação, essa relação é só minha. Eu idealizo, né? Então, ou a gente fica muito na idealização, ou a gente fica muito no real, que é onde a gente acaba ficando pra titia, né? Que é aquela questão da gente não ter ninguém, porque afinal de contas, ninguém é bom o suficiente. Né? A própria bagagem de dor que a gente carrega, de frustrações e desilusões amorosas, colocam a gente numa condição em que não existe o ideal, né? E aí eu caio numa realidade que talvez não é nem uma realidade, é um recalque mesmo, né? É algo com um peso meio que traumático. Às vezes nem eu vivi a desilusão, eu tô pegando a história de alguém. Realmente, não existe amor. A gente nasceu para viver só, né? Esse amargor, né? Sempre tem alguém para trazer isso. Então, essa dualidade, eu tenho a impressão que ela precisa existir exatamente para a gente tentar encontrar o meio termo. Exato. Aprender a conviver
com os vários sabores, né? E dê sabores de uma relação. Sabores. E falar nisso, você falou sobre mirar em algo. Muitos de vocês devem conhecer, porque esse livro está muito disseminado aí nas redes, da autora Anna Sui, que é muito conhecida também, uma psicanalista. E aí, esse livro, falo para Lu que esse livro já provoca, pelo título, muitas reações dos meus pacientes. A gente mira no amor e acerta na solidão. Gostaria de trazer um pequeno trecho que vai conectar com o que a gente já mencionou hoje. Vamos lá. Ela diz assim, aqui na página 70. Com raras exceções, que devem ser sim comemoradas, a realidade, ela é decepcionante, em algum nível. Uma vez que o vazio do desejo nos leva a uma fértil criação, a realidade limitada não pode dar conta de nos satisfazer tanto assim. Por isso, nossas experiências com a vida deixam sempre um resto que não se satisfaz. Um tom a menos de satisfação do que gostaríamos de fato. A pegada da vida é justamente essa, poder fazer disso causa de desejo e não de sofrimento. Explico, ao encontrarmos uma frustração, em vez de lamentar a realidade, é mais interessante quando podemos endereçar essa energia para a próxima atividade. Só que, no entanto, no funcionamento neurótico, nos fixamos na frustração, que é um lugar quentinho e conhecido, o que costuma parecer mais seguro até do que o desconhecido risco de encontrar uma outra coisa. Olha lá, acho que isso, só fechando aqui, né? Eu acho que isso cai um pouco naquelas questões onde a gente vê muito na nossa função clínica, que são aqueles padrões comportamentais, né? Quem é que aqui não tem o dedinho podre para escolher um parceiro, né? Aquela fala clássica. Olha, eu só encontro traste, eu só encontro pessoas que me enganam, né? Eu acho que quando a Anna Sui traz essa questão da frustração, é o quanto a gente se acomoda por achar que a partir de agora a gente reconhece o como lidar com o amor. E aí a gente vai buscar pessoas que vão encontrar em nós também, porque eu acho que aí eu acho que acontece o encontro de almas. Né? Freud tem uma questão que fala, primeiro apaixone-se pela neurose do outro, para depois se apaixonar por quem ele é. Porque isso fala o que para nós? A gente sustenta a relação conhecendo o outro quem ele é, né? Mas isso é importante, a gente também olhar para as sombras do outro. Mas ficar só nesse lugar, ou só no papel do príncipe encantado, que vai durar, gente... Exato. 30 minutos, né? Fernanda Montenegro tem uma frase que eu acho incrível, que ela fala um pouco da questão estética, né? Vamos cuidar um pouco das relações, porque depois de 15 minutos o estético não se sustenta, a gente precisa do diálogo, né? Quando a gente olha aquela pessoa perfeita, né? É no diálogo que a gente vai construir. E é no mergulho, né? Exato. É no mergulho dentro desse oceano, porque o que eu vou encontrar lá? Exato. Sombras, luzes, coisas boas, sujeiras, ruins, né? Sujeiras, sim. né? O lado obscuro do outro. E aí, qual ferramenta que eu tenho sobre aquilo que eu negocio com o outro, no sentido de, olha, encontrei uma sujeirinha aqui, eu encontrei uma mania, um buraco, um machucado. Consigo ficar pra gente, né, coexistir na relação, apesar dessa sujeira. E o outro também acessar as minhas dores, as minhas dores da rejeição, dos traumas do passado. Agora, vai ter também aquela coluninha do que eu não negocio. E precisa, gente. Acho que questões negociáveis e inegociáveis é a base de qualquer relação, seja romanesca ou não, né? Acho que qualquer relação, ela precisa ter esse pilar importante. E olha, espero que vocês aí estejam se questionando entre o real e o ideal, com quem vocês ficam, porque são temas, como a gente disse, delicados, que causam impacto, mas que precisam ser dialogados. E aí eu convido vocês, no dia 27/6, nós temos aqui um evento, o Psi Cine Club, onde nós vamos passar um filme que conversa muito com essas temáticas que a gente vai trazer, e façam a inscrição. O ingresso é um ingresso solidário, 1 quilo de alimento não perecível, e vem aqui para Psicoself, cinema
E roda de conversa com essa proposta mais psicológica. Vem falar sobre amor. Com quem você fica? Com o real ou o imaginário? Conta pra gente. E fique para os próximos episódios, porque aqui é só um gostinho. Só um gostinho. De muita coisa que vai acontecer ainda nessa série. É isso aí. Vamos lá.